Salve Maria! Hoje vamos tratar de um ponto muito original de revolução e contra-revolução. A revolução nas tendências. Isso não se encontra em nenhum filósofo ou teólogo da história. Isso Toplínio trata de uma maneira extraordinária. E no final, vou dar novamente uma surpresa, uma coisa que vão gostar todos. Eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Correia de Oliveira de 1977 até o seu falecimento em 1995. E estou aqui relatando as minhas memórias, também dando alguma matéria doutrinária que eu me entusiasmei quando tomei conhecimento e, no fundo, no contato com ele. Aqueles que gostarem desse vídeo, por favor, tenham o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Assim poderemos fazer um apostolado desse grande homem, desse grande santo, desse grande lutador pela civilização cristã e pela Santa Igreja no século XX, cuja obra continua hoje no Instituto Plínio Correia de Oliveira. No livro Revolução e Contra-Revolução, há um ponto que é a revolução das tendências. Isto, a pessoa normalmente quando falam dos fatos da revolução. Falam um pouco das ideias. Alguns intelectuais ficam nas ideias. Os historiadores ficam mais nos fatos. E o Dr. Plínio explica uma coisa mais profunda que é algo que faz surgir as ideias nas pessoas. Por que essas ideias revolucionárias surgem? Por que esses fatos revolucionários surgem? Eu vou ler o trechinho de RCR, que de Revolução e Contra-Revolução, quando me referir a RCR, é Revolução e Contra-Revolução, que se refere a isso. Na parte primeira, capítulo 5, quinto, as três revoluções. Como vimos, essa revolução é um processo feito de etapas e tem a sua origem última em determinadas tendências desordenadas que lhe servem de alma e de força propulsora mais íntima. Então, isso lhe serve de alma e força propulsora. A primeira, isto é, a mais profunda, consiste em uma crise nas tendências. Essas tendências desordenadas, ou seja, é a mais profunda. Essas tendências desordenadas que por sua própria natureza lutam por realizar-se, já não se conformando com toda uma ordem de coisas que lhe é contrária, começam por modificar as mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas e os costumes, sem, desde logo, tocar de modo direto, habitualmente, pelo menos nas ideias. E aqui é que vem a parte interessante do que eu vou dar hoje. Dr. Plínio dá esse processo em marcha lenta, como aconteceu na história. Não é muito longo, porque ele tinha uma capacidade de dar a coisa muito rapidamente, e isto pode se dar em mil reuniões. Mas isso aqui é como que o núcleo do assunto que ele deu em uma reunião em 1956, antes do livro Revolução contra Revolução. Ele estava explicitando e estava dando para os discípulos dele. Então também são trechinhos disso. Então o Dr. diz que quando se considera a revolução, parece que há um certo azar, pelo qual a igreja passou por uma série de fatos na história que deram fatalmente na situação atual. E isso é uma coisa que tira força aos que querem lutar contra isso. Isso o Dr. Plínio explica aqui como o assunto acontece. E nesse mesmo assunto pode-se ver qual seria a solução para o problema. Então, ele diz que nos manuais de história, que é o que a grande maioria tem na cabeça, há uma concepção muito falha dos acontecimentos. São acontecimentos desligados. Eles não há uma concatenação neles. E esse fato é o que justifica a concepção de que a causa contra-revolucionária é uma causa perdida. Até se poderia dizer que azarenta, azar. Então aqui vem uma descrição pitoresca até do Dr. Plínio, como é apresentado, não? Então diz, tínhamos tudo e acontece um bate-boca entre um papa e dois sicários de um rei, Filipe o Belo. Estes esbofeteiam o papa e os reis aprendem a fórmula disto e começam sistematicamente a desrespeitar os papas. O papa perde com este acidente de Agnani, o domínio sobre os reis da Europa, mas ainda fica senhor espiritual da igreja. Segundo ponto. Basta séculos depois que venha um frade birrento e por causa de questão de indulgências rompe com o Papa. O Papa perde, de uma vez, terça parte da Europa.
mas restam os países católicos. Por desgraça, há um rei bobo num país extraordinariamente vivaz. Ele não sabe administrar a corte, gasta demais, o bom povo se levanta, canta Marselhesa, degola o rei, acaba com os nobres e a igreja lá vai de roldão. Repete-se a cena num país que nem é católico, a Rússia. Um czar, que é reprodução de Luís XVI, tem contra si um movimento que estabelece o ateísmo em seu país. De lá para cá, perseguindo a igreja em todos os países do mundo. Esta é a história como fica na cabeça das pessoas. É extraordinariamente superficial, mas quem ainda segue alguma coisa de história, porque hoje em dia, além do mais, perdão meu parênteses, não se ensina bem história quando se ensina história. Então, Sotoplinio aqui vai dar uma figura muito interessante, que é a do fogo de artifício. Parece que a revolução fosse como aqueles fogos de artifício que vão estourando. Então, estoura um, depois estoura outro. Então, há um boom, um rastro de pólvora, e pum, outro rastro, pum. E isso não tem um nexo lógico. Isso também diz que diríamos que a lei que presidiu as revoluções é a lei do rastilho de pólvora, segundo a qual cada uma dessas explosões foi precedida por um rastilho. Esse princípio, diz Dr. Plínio, nos leva a uma pergunta: como é que os protestantes conseguiram que o protestantismo pegasse rapidamente? Como conseguiram os revolucionários da Revolução Francesa? Como conseguiram os revolucionários do comunismo? Se pegou fogo em toda parte da Europa, é como uma floresta que pega fogo. Então, ela era combustível. Não é que não dá para pegar fogo numa floresta que é toda verde, verdejante e coisa e tal. Pelo menos na Europa. Eu creio que no Brasil é um pouco diferente por causa desses incêndios que eu vejo no meio da Amazônia. Mas vamos dizer, uma floresta verdejante não pega fogo. Quer dizer, diz o Dr. Plínio, que o ambiente estava preparado por todo um conjunto de hábitos mentais. Então, há um fato anterior que é a preparação do ambiente para que a ideia pegasse e ela se deixasse empolgar. Então, a floresta verdejante, só com um fósforo, não dá para pegar. Então, tem que haver algo anterior a isso. Então, o Dr. Plínio imagina que ele manda homens para pôr umas injeções nas árvores para elas secarem. E quando ele chega, põe fogo numa e pega fogo em torno. E todo mundo pensa, oh, pegou fogo na floresta, como aconteceu uma coisa dessas? Já estava nas tendências. Todas as revoluções, todas são assim. Houve uma tendência primeiro que se desenvolveu e só depois, praticamente junto com a revolução, é que as ideias se explicitam. Vimos isso muitas vezes. O Sr. disse que se poderia estudar esse problema no plano pessoal e como no plano social. Então, como a sociedade humana é um conjunto de homens, tem que estudar esse processo na cabeça de um homem. Mas, curiosamente, o Plínio disse isso e depois vai desenvolver na sociedade humana, na cabeça dos homens dessa sociedade humana. Seria uma coisa que é uma mistura das duas coisas. Muito interessante. É sociologia, propriamente. Então, vejam bem. Ele diz, no caso de Lutero, bastou um pequeno incidente para que o poder ficasse abalado. Aqui, novamente, houve uma crise de mentalidade. Depois, uma crise de ideias, uma preparação do ambiente e bastou um frade birrento para separar da cristandade nações inteiras da Europa. Então, diz o Plínio, temos dois tipos de fato. A revolução das ideias e dos estados de espíritos e temos uma revolução que transforma violentamente as instituições e os costumes para ajustá-las aos estados de espírito. Fato não falado normalmente. Filósofos da história, teólogos da história não tratam disso. Pelo menos eu nunca vi. Então, o Sr. vai agora tratar como é que se desenvolve uma revolução tendenciosa, na tendência. E aqui eu vou ler. Quando tomamos uma determinada sociedade, por exemplo, a sociedade humana dentro do ciclo histórico, vemos que o processo é igual durante séculos ao funcionamento em câmara lenta de uma mesma cabeça humana. E no fim, Dr. Plínio chega a uma explicitação quase que espiritual, no fim dessa grande descrição que vai dar aqui. Quando fazemos estudos dessa revolução, notamos que essa revolução se deu, pelo menos, processos psicológicos e lógicos pelos quais um homem pode decair. Pelo menos foi isto, exatamente igual. Para que se tenha dado aqui o fenômeno pelo qual as árvores da floresta se tornam combustíveis, como se deu essa combustibilidade? Imagine uma civilização completamente católica. Nessa civilização, imaginem pessoas fiéis, piedosas, religiosas e vivendo direito. Qual é um dos primeiros passos para a primeira das primeiras derrocadas?
E a descrição é muito cogente. Imagine uma aldeia em que a vida vai ficando muito direitinha porque todo mundo segue os mandamentos. O risco, a tentação própria a esse estado em que a sociedade fica tão boa que o homem se esquece do céu e tende a viver só para ela, só para essa sociedade, para essa vida. Ele perde o espírito de sacrifício e passa a viver em função de uma pátria terrena boa. Santo Agostinho tem uma frase: meu Deus, vós criastes a igreja para levar as almas para o céu, mas ela organiza tão bem a vida terrena que se teria a impressão que a criastes só para organizar a vida terrena. Imagina um domingo uma aldeiazinha catolicazinha. De manhã todos se vestem com seus trajes festivos. O sino bimbale alegremente. Todos vão à missa, todos comungam. O senhor vigário faz um sermão. Todos se cumprimentam, vão para casa, tomam um café bem grande, café da manhã bem grande, porque na época não havia essa jejum de algumas horas. Depois descansam, alguns saem para a rua. Depois um almoço, mata-se um peru. Sexta, à tarde algum inocente bailado público. À noite, bênção do Santíssimo Sacramento. Em casa, as conversas a respeito dos acontecimentos. Um grande sono repousante, vidinha tranquila, transcorrida alegremente ao som do bimbalear dos sinos, do toque dos órgãos, ao cheiro dos perus, no riso das moças. Como tudo isto se torna delicioso no decorrer de uma vida humana cheia das bênçãos de Deus. Cheia das bênçãos de Deus? Pergunta o Dr. Plinio. Tudo isto esquece um fato que uma civilização católica nunca elimina: o pecado original. O demônio que sempre está rugindo ao redor dos homens. E quando o demônio permite que essas situações se cristalizem, ele passa a não tentar para adormecer e poder levar as almas. Interessante, não é? Por desígnios misteriosos da providência, não houve ordem nova que restaurar. Então as árvores começam a se tornar combustíveis, isto é, os fiéis começam a se voltar para o gozo da vida. De início, uma vida honrada, mas quando um homem se abandona ao gozo de uma vida honrada, é a véspera do dia em que ele começa a achar a vida honrada cacete e quer a vida desonrada. Passemos agora para essa época que eu chamaria época mística da Revolução. Os pragmatistas, que são esses que só pensam no Deus ventre, digamos, do tempo, começaram por gostar demais dos prazeres lícitos, demais comedoria, demais bailado, demais enfeite em todas as coisas. O estilo gótico, que era muito austero, começa a se tornar florido. Chama-se o gótico flamboyant, flamigerado. Tudo começa a tomar áreas de sorriso. Um desejo de prazer imoderado, embora ainda um prazer honesto, começa a dominar. Logo depois passamos para um segundo grau. Os espíritos, abandonando um pouco a ideia do céu, começam a conceber de um modo mais ou menos leigo certas ideias em voga. Por exemplo, a ideia da honra. O cavaleiro que pela honra de sua dama vai para o duelo, o medieval antigo era sagaz demais para fazer um duelo pela honra da dama. Começam os torneios, os menestréis, os trovadores a dar um ar de honra na sociedade, cheio ainda do misticismo, mas de um misticismo leigo. Aqui já está tudo dentro, vocês vão ver. A dama medieval era uma dama muito diferente da dama do século XV. Era uma dama quase régia. À noite, quando a lua bate na torre do castelo, ela vai a um balcãozinho e ouve ao longo uma canção cantada ao som de um alaúde. Ela tem tranças louras. Quando termina a canção, ela sorri e joga uma flor. Isto dá numa explosão de sentimentalismo meramente psíquico. Não há ainda o sentimentalismo físico. A sensualidade está em gestação. Ainda se fala no amor inspirado em razões de virtude. A minha dama é a mais pura, a mais bondosa, a mais caritativa, a mais piedosa. Aparece junto à ideia de beleza, mas a ideia da beleza é uma harmonia de traços físicos que é o espelho apenas da beleza moral. Nisto, entretanto, como não podia deixar de ser, a sensualidade começa a se notar. E nas canções dos trovadores, aquele tempo, sob o pretexto de detalhar a beleza, começa o elogio dos olhos, o elogio da tez, dos cabelos e depois o elogio do corpo.
para que abismos isto conduz? É a sensualidade que começa a nascer dentro dos invólucros do sentimentalismo. Está descrito muito em Câmara Lenta, muito na realidade. A gente sabe que é assim porque nós temos o pecado original, temos o demônio girando tanto em nós e temos experiência. Com isto começa um deslocamento na revolução no plano lógico. O homem sentimental e, mais do que ele, o homem sensual, não gosta da lógica. A lógica lhe parece fria, dura, inclemente. Hoje em dia se encontra muita gente totalmente assim, mas enfim. Cada tirada sentimental é como um acorde sentimental para ele. Cada argumento da lógica, uma pancada com um martelo dando num prego que vai na sua cabeça. Donde então começa a aparecer uma filosofia pseudo-escolástica. Começa então a revolta, e com a revolta começa a se preparar terreno para outra revolução tendenciosa. Passamos da era mística para a era heróica. O fidalgo de Idade Média é uma espécie de cavaleiro que vive envolto no misticismo católico. O fidalgo da Renascença, que é esse novo, não tem mais nada de místico. É um super-homem, heróico, olímpico, clássico. Basta ver aquelas estátuas que inclusive tem no Vaticano, de Davi, Michelangelo, etc., que se tem o que eles tinham como ideal. Todas as paixões nele estão dominadas, ele acha. Ele é belo, inteligente, culto, dança como ninguém, raciocina como ninguém, manda, governa, guerreia como ninguém. Gosta da beleza em todas as suas formas. Gosta do esplendor da vida e gosta de gozá-lo absolutamente. De riso largo e distinto, de olhar dominador que se estende sobre os outros, como uma montanha olha para toda a paisagem que se estende a seus pés. Está uma descrição muito viva, muito interessante. Brilhante, nobre, por excelência dominador, distinto, com um olhar ele fulminava. Com um sorriso ele encantava e premiava. Com uma palavra ele fazia com que os exércitos se deslocassem, com sua presença ele criava um ambiente. Teve em torno de si artistas para fazerem por ele ambientes, costumes e civilizações. Jardins, tapeçarias, espelhos, palácios, músicas, danças, tecidos, homens, tudo isto foi moldura para a pessoa dele. E a sua pessoa, imitada por toda a corte, era olímpico, do super-homem, dominando sobre todos os homens, dominando a natureza, mas já tendo longe de si o céu, já tendo longe de si o céu. Este é um problema, é o problema que está na modificação, vai aparecendo. Neste homem, entretanto, o sentimentalismo tinha evoluído. Já se achava que para o homem a impureza era uma glória e que conquistar senhoras era tão glorioso como conquistar cidades. Luís XIV, das dignidades e das solenidades, foi o Luís XIV das concubinas. Todos os seus fidalgos acertaram o passo com ele. Numa época em que a sensualidade já tinha o caráter nitidamente sensual, em que o amor era um amor aristocrático, polido, mas era a sensualidade velada nas nobrezas de uma polidez que ainda existia. Mas ao longo desses séculos, e nesse período, um deslocamento se produziu, mais um deslocamento. Tudo isso, veja, está acontecendo nas tendências, não é? As ideias são uma consequência de tudo isso, os fatos que acontecem também. Do guerreiro bailarino, por mais surpreendente que seja, foi o bailarino que derrotou o guerreiro. Os guerreiros de Luís XIV eram bailarinos. Os bailarinos de Luís XV eram guerreiros. No tempo de Luís XVI, os nobres eram só bailarinos e quase não mais guerreiros. Um homem desses compreendia as suas relações afetivas sob a forma de espontaneidade encantadora. Ele era risonho e gentil e gostava de uma moça risonha e gentil. O colorido das coisas era cor-de-rosa muito claro e azul muito diluído, verde, claro. Era o ambiente das músicas muito delicadas. No meio de tudo isto, a sensibilidade solta começava a rugir no amor livre, completamente desbragado. E rompe a grande catástrofe da Revolução Francesa. E nós passamos da era heroica para a era humana. O teatro se modifica. Se olhamos os personagens do teatro anterior, eram sempre personagens hieráticos no estilo de Corneille. Se vemos o teatro desse tempo, é o teatro romântico. Mendigos e aleijados que entram em cena. É o teatro de Victor Hugo. Rugidos, paixões desbragadas, crimes dentro do palco. O crime era um tema. E o concubinato e o incesto e as piores paixões humanas com um colorido necessário para dar um interesse às cenas. Na vida, isto se torna assim também. O crime aparece claramente sem os invólucros de outrora e começa a se tornar dominador. Daí nascem três tipos diferentes. Nesse conjunto
conjunto, o primeiro tipo é o dandy, diz Dr. Plínio. Eu me lembro de uma página de Chateaubriand em que ele compara os elegantes do romantismo com os elegantes do seu tempo. O elegante do tempo do romantismo, que era o tempo dele, era cuidadosamente mal vestido, com uma roupa muito boa, bem cortada, mas num desalinho triste, cabelo solto ao vento, um ar infeliz, um homem que procura uma felicidade perdida. É um homem um pouco doente e não fica mal ser um pouco tuberculoso. É a época da tuberculose. Tosse um pouco, ele está triste, etc. Aparece a seguir um tipo diferente que Chateaubriand acha horrível. É o dandy inglês. É o contrário, está passando muito bem, gosta de esplêndida saúde, muito bem penteado, muito bem vestido, rico e não gosta nada de tristeza. O que dá alegria é o dinheiro. Portanto, o que vale é o dinheiro e os negócios. Boa saúde, dinheiro, vida cômoda, gargalhadas, dança, ouro. Isto é o que caracteriza a nova época. É um homem utilitário. Ao lado deste aparece o tipo burguês gorducho, bem instalado na vida, sólido, com roupas resistentes, realista. Não se ocupa com literatura, com políticas, nem com ideias. Se preocupa com dinheiro, casa grande, confortável, tudo sólido, estável, grandes propriedades no interior, é o senhor burguês com a senhora burguesa e os filhos burguesinhos. Nisto existe uma espécie de genealogia de Chateaubriand. O dandy do tempo em que Chateaubriand era velho deu num outro tipo, o bilontra, que era o sucessor do dandy. Estilo francês, cabelo cheio de pomada, bigode, monóculo, preso com uma fita de veludo, polainas com feltro, bengala, cintura bem apertada. Sabendo muito todas as artes de salão, muito mais negocistas que seu anterior, mas mais pobretão porque a vida de sociedade torna-se cada vez mais ruinosa. O bilontra daquele tempo deu no almofadinha, ou a almofadinha deu no grão fino. É o caso de dizer que um animal gerou um monstro. O homem econômico do século XIX deu no tubarão de hoje. O grão fino é o tipo de jet set aristocrático que existia no começo do século XX, digamos. Então, o Dr. Plínio é o fim da parte que eu vou dar, e é muito interessante o que o Dr. Plínio dá aqui. Ele diz o seguinte, veja bem, eu vou dar com as palavras dele. Me chama a atenção que essa história, essa decadência poderia ser a de um homem. Muito homem decaiu assim. Começou por ser muito bom católico, depois começou a ser um sentimental, amando umas bem-amadas nas nuvens do amor mais puro, depois passa esse homem a ser um gostador da vida, mas ainda com certo estilo. Depois perde o estilo e perde a linha e se torna um sem-vergonha completo. E aqui outro ponto interessante. Esta evolução que o homem faz em alguns anos, uma sociedade levou alguns séculos para fazer. É uma civilização que funcionou como se fosse uma grande cabeça. Vejam que interessante, ou seja, por causa daquilo que nós vimos já de opinião pública, a opinião pública funciona como uma grande cabeça e a sua decadência é como que tem uma vida espiritual a opinião pública. Por isso, o interesse do Dr. Plínio de atuar na opinião pública, porque ele atuando na opinião pública, ele está atuando na vida como que na vida espiritual de todos os homens. É um ponto realmente muito interessante. E a chave disso está o estudo da revolução nas tendências. E agora tenho uma surpresa. Acaba de ser publicado mais um livro do Dr. Plínio. É realmente muito pequeno. Chama Pequenos Comentários à Salve Regina, de Plínio Correia de Oliveira. Vou colocar também o link onde podem comprar. Que Nosso Senhor os ajude. Salve Maria. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de lhe convidar, se você ainda não é inscrito, para que se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que, como você, estão preocupadas com o Brasil e com o futuro da civilização cristã. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos, entre no nosso canal no Telegram ou no Twitter. Os links para o Telegram e o Twitter do Instituto estão aqui na descrição deste vídeo. Além disso, também nessa descrição, além de vários links importantes, há o link para o grupo Articulação Brasil. Se você quiser receber alguns benefícios específicos que nós separamos para essas pessoas que fazem parte desse grupo, dê uma olhada neste link e veja aquilo que você receberá, ao mesmo tempo que permitirá essa ação que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Entre esses benefícios está a missa, todos os meses celebrada na sua intenção e de seus familiares. Também, na minha opinião, a melhor revista de cultura católica do Brasil, que é enviada ao seu endereço, ao endereço que você indicar, que é a revista Catolicismo. Tudo isso e muito mais aqui nesse link do Grupo Articulação Brasil. Dê uma olhada. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados.
Dê uma olhada também nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos. Muito obrigado, viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.